Bom, pessoal, o estudo de hoje, da Revista Espírita, eu voltei para 1858, era 1859, eu voltei um pouco para a gente pegar uns assuntos bons que a gente viu ano passado, né? Então, a gente vai ver esse assunto que fala sobre visões. Visões, e eu botei uma letra bem grande para vocês não dizerem que não estão vendo, né? Porque o título já está dizendo visões. Então, vamos ver o assunto que Kardec nos traz e, em seguida, a gente vê as explicações de Kardec. Vamos fazer um pouco diferente para a gente poder entender bem o assunto, o tema, né? Então, vamos lá. Lemos no Correio de Lyon o seguinte, isso é Kardec narrando. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Croix-Rousse, nas seguintes condições. Um caso singular quer dizer que é um caso que não é muito comum, não é? Então, ele vai narrar como é que foi esse caso. Há cerca de 3 meses, o casal B, dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada, uma mocinha atoleimada, que vivia nas imediações de Bourgogne. No domingo passado, entre 2 e 3 horas da manhã, portanto, de madrugada, né? O casal foi acordado pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão contíguo ao quarto deles. Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que, dizia ela, acabara de ver morrer diante de seus olhos. Depois de haver consolado a pobrezinha como melhor lhe foi possível, a senhora voltou ao quarto dela. O incidente quase fora esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, ou seja, 2 dias depois, né? Isso aconteceu no domingo. Quando foi na terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B, a dona da casa, né? Uma carta do tutor da mocinha. Tutor é o responsável, né? Por aquela menina. Talvez fosse o marido da mãe dela, né? Informando que na noite de domingo para segunda-feira, ou seja, de madrugada, né? Entre 2 e 3 horas da manhã, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda do alto de uma escada. A pobre idiota, né? Está se referindo à menina. Partiu ontem pela manhã para Bourgogne, que é lá onde morava a mãe, né? Acompanhada pelo senhor B, o patrão dela, a fim de receber o quinhão da herança, na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Está dizendo que ela viu em sonho, né? Aquele momento ali da morte da mãe, né? Agora vamos à explicação, pessoal. Os fatos desta natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes, esses fatos se produzem durante o sono, como se fosse um sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico, natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado
de sonho, né, como visões sonambúlicas. Kardec, então, de uma forma didática, ele está dizendo que vai descrever esse tipo de visões como visões sonambúlicas, ou seja, quando a gente tem esse tipo de sonho. Isso para distingui-las das que se dão em vigília. Vigília é acordado, né? Para distinguir das visões que a gente tem acordado. E aqui chamaremos de visões pela dupla vista. Então, Kardec está dizendo que quando a gente vê um espírito durante o sono, ele vai chamar de visão sonambúlica, natural, porque não é aquele sonambulismo provocado, porque existe o sonambulismo provocado e existe o natural, que é durante o sono. E quando a gente vê um espírito, quando a gente está acordado, ele, ele designou como visão da dupla vista, visão pela dupla vista. Ou seja, a gente tem a vidência, a gente tem a visão de um espírito estando acordado. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificam no êxtase. Então, o êxtase é um estado de desprendimento do espírito muito grande, onde ele também vê espíritos, ele vê o mundo espiritual, ele vai até outros mundos, muitas vezes. É o estado mais, vamos dizer assim, radical de desprendimento do espírito. É como se fosse o sonambulismo maior, é o êxtase. Geralmente, tem como objeto seres e coisas do mundo incorpóreo. O fato que se segue pertence à segunda categoria. Aí ele vai narrar agora um fato pertencente à dupla vista. É isso que ele está falando aqui. Vamos lá. Vocês sabem o que é armador, pessoal? Armador não é aquele de armar rede, não, viu? Naquele ferro de armar rede, não. Armador é uma profissão, né? É o cara que ele trabalha com navios, não é isso? Lá no cais. Ele é quem é encarregado de despachar navios, essas coisas, né? Receber navios mercantes, etc. Então, um armador, nosso conhecido, residente em Paris, há poucos dias contou-nos o seguinte: o que é que o armador, que era conhecido de Kardec, contou para ele. No último mês de abril, sentindo-se indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Tulherias. Vocês sabem o que é Tulherias, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês o que é Tulherias. Tulherias são, são jardins lá de Paris, ó. Olha como é bonito que é as Tulherias. Tá vendo como é bonito as Tulherias, ó? É como se fossem uns jardins. Olha como é lindo. Lá em Paris, isso daí. Então, para frente. Então, ele estava com um amigo dele nas Tulherias, dando um passeio, quando ele, de repente, não viu mais nada ali presente e ele se achou lá no Havre. Então, ele viu o navio chegando, ele conheceu o navio, que ele trabalhava com o navio, né? Que era o Clemence, reconheceu os mastros, reconheceu tudo lá. E disse que o navio fez uma boa viagem e que ele logo mais ia receber uma notícia dizendo, falando sobre a chegada do navio. Isso aí tudo o espírito dele viu. Ou seja, o espírito dele se desprendeu naquele momento, ele estando acordado, foi até o local e, quando voltou, narrou tudo para o amigo dele. Ele estava acordado, pessoal. Chegando em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, declarei: é o aviso da chegada do Clemence, que entrou no RAV há 3 horas. O telegrama realmente confirmava a entrada, exatamente a hora em que me encontrava nas Tulherias. Então,
Quando alguém chega para nós contando que teve uma visão do mundo espiritual, né? A gente vai pensar que essa pessoa que ela está imaginando coisa, ela pode estar tendo alucinação. Isso é o que a gente imagina e é o que a gente deve fazer realmente. A gente deve desconfiar de todo mundo que diz que viu o espírito, que viu isso, que viu aquilo. Kardec mesmo diz que isso aí é tarefa nossa desconfiar dos videntes. Numa reunião mediúnica que tem um vidente que chega e diz que viu isso, que viu aquilo, a primeira coisa que a gente faz é desconfiar e vamos analisar aquilo que ela está falando, entendeu? Para ver se tem lógica, para ver se existe bom senso naquilo. Não se deve acreditar numa pessoa que diz que é vidente em tudo aquilo que ela fala, não. Viu, pessoal? Primeiro que pode ser ilusão do próprio espírito dela, pode ser um interesse, né? Um interesse, uma má fé da pessoa, né? Se você não conhece ela bem. Então, ele diz assim: quando as visões têm como assunto seres do mundo invisível, né, incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las em conta da imaginação, classificando-as de alucinações, porque nada lhes poderia demonstrar exatidão. Mas, olha aqui, mas nos dois casos referidos, que a gente acabou de ler, aparece a realidade mais material e positiva. Então, nesse caso aqui, não foi alucinação. Nós vimos que no caso da menina, 2 dias depois que ela viu a mãe dela sendo morrendo, desencarnando, né? O patrão dela recebeu uma carta confirmando a morte da mãe. Então, não tem como ser alucinação. Foi um fato verdadeiro, não é isso? E no caso aqui desse rapaz que foi até o local, um amigo de Kardec, né? O armador. Foi até o local onde o navio estava chegando. Aí Kardec diz assim, ó, desafiamos todos os fisiologistas. O que são fisiologistas, pessoal? É uma categoria da medicina, né? Que estuda os órgãos e o seu funcionamento, um órgão junto do outro, né? Como é que funciona a, a engrenagem dos órgãos, não é isso? Isso aí chama-se fisiologia. Então, Kardec diz aqui: desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nulos expliquem pelos sistemas comuns como é que se dá essas duas histórias que foram narradas aí. Só a doutrina espírita pode fazê-lo por meio da emancipação da alma, que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, aqui a figura de linguagem que ele usa, né? Fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade corporal. Então, isso isso se explica somente através da doutrina espírita, não tem outra explicação, que é o espírito no momento da emancipação da alma, ou seja, na hora que o corpo adormece, os laços do perispírito se afrouxam, como eu falei, e o espírito então fica ligado por um cordão fluídico, mas ele vai para onde ele quer. Isso normalmente quando o corpo dorme. Mas existe também no momento da vigília. O cara está ali acordado e de repente ele, como aconteceu com esse rapaz, ele estava ali nas Tulherias lá de Paris, nos jardins passeando com um amigo dele, quando de repente ele disse que deu um branco nele, ele não viu mais ninguém e ele viu o navio chegando lá no porto de Havre. Reconheceu o navio e tudo. Então, naquele momento, ele, como se ele tivesse tido uma espécie de entorpecimento, viu? Se o amigo dele falasse com ele naquele momento, ele não iria obter resposta, porque ele estava como uma espécie de transe, viu, pessoal? Porque o espírito dele ele não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares. O espírito dele se destacou até Havre, até o porto de Havre, mas só o corpo dele ficou lá
com um amigo dele, ou em pé ou sentado, não interessa. Mas ele, naquele momento, o espírito dele se destacou e foi até aquele local, entendeu? Então, há uma espécie de suspensão na vida ativa da pessoa, na vigília, digamos assim, na vigília da pessoa, naquele momento. No primeiro caso descrito, que a menina estava dormindo e viu a mãe, né? A mãe estava morrendo, a mãe apareceu a filha. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la de sua morte. Mas no segundo caso, o que é certo é que o navio não veio encontrar o armador nas Tulherias. É claro que o navio não veio, né? Então, como é que foi isso? Há que concordar que foi a alma do armador, né? Que foi vê-lo no Havre. Ou seja, foi a alma do armador que saiu daquele momento lá de onde ele estava e foi até o porto, foi ver o navio. Pessoal, o conhecimento dos fluidos, ele nos traz a chave de todos esses fenômenos mediúnicos, de todos os fenômenos que até então eram considerados sobrenaturais. Então, nenhum fenômeno é sobrenatural quando se conhece a lei dos fluidos. Quando não conhecemos essa lei dos fluidos, a gente acha que é sobrenatural. No entanto, não é sobrenatural porque nada é sobrenatural. A lei de Deus, ela é uma lei natural. A natureza é faz parte da lei de Deus. E esses fenômenos, eles estão na natureza. Só que eles são feitos através de leis que muitas vezes nós não conhecemos. Então, quando nós estudamos sobre os fluidos, nós então passamos a conhecer do que é que os fluidos são capazes de realizar. Aquilo deixa de ser para nós uma coisa sobrenatural, para ser uma coisa natural.